Bem-vindos a mais um Prosa Sem Censura. Esse programa, que é uma realização do Observatório de Comunicação, Liberdade de Expressão e Censura, da Escola de Comunicações e Artes da USP. Um programa criado para falarmos sobre liberdade de expressão, sobre tudo aquilo que é produzido para chegar até você, para ser lido, ouvido, assistido, e para nós vermos por que é que, às vezes, nós não conseguimos chegar até essas mensagens, até essas obras que foram feitas para nós. Hoje nós temos aqui, para ser entrevistada, a professora doutora Bárbara Heller, que é pesquisadora, fez seu pós-doutoramento junto conosco, e para entrevistá-la, nós temos também, mais uma vez, o Walter de Souza Júnior, que é nosso pesquisador colaborador. Muito obrigada da sua presença, nós queremos continuar conversando com vocês. Muito bem. Bárbara, você fez uma porção de pesquisas conosco, fez seu pós-doutoramento conosco. Me diga, o que fez você se interessar pelas questões de liberdade de expressão? Bom, contar um pouco o meu histórico aqui. Primeiro, obrigada pelo convite. Quero contar um pouco o meu histórico aqui. Quando eu fui apresentada para o arquivo Muriel Silveira e me deparei com aqueles 6.000 processos censórios, e eu não conseguia imaginar que a gente tivesse numa instituição de forma organizada tantos processos censórios. E assim que eu fui apresentada ao acervo, o colega que era ainda pesquisador, ainda não era professor, Ferdinando Martins, gostaria de até agradecer publicamente a ele também, comentou comigo que o arquivo já estava sendo bastante investigado, mas ainda tinha o teatro de revista, esperando que alguém cuidasse dessas obras. E eu fiquei muito curiosa como é que um texto que é todo fragmentado, como é característico do teatro de revista, pudesse sofrer censura, e coloquei à disposição, e foi assim que eu comecei a fazer a pesquisa no meu pós-doutorado, olhando aqueles processos todos censórios e ficando muito instigada com os pareceres dos censores, né? Então, eu acho que o interesse que me foi despertado foi ter deparado visualmente com aquele acervo tão cheio de papéis, de forma tão organizada, e do qual eu nunca tinha ouvido falar até então. E o teatro de revista, Bárbara, ele teve um período muito grande em que ele foi fortemente, né, com uma grande audiência, com uma grande influência, teve muitos autores, muitos artistas que se engajaram nessa, e teve um papel político, inclusive, né? O que você descobriu nessa sua pesquisa que você pode contar para a gente rapidamente? Olha, o que eu descobri enfim, eu estava muito interessada em ver a questão mais da autoria feminina, né? Eu sempre me interessei mais pela produção e leitura de mulheres. Então, meu principal recorte foi pensar quais mulheres, de fato, escreveram teatro de revista e se elas sofreram mais censura, eventualmente, do que os homens autores, né? E o que eu acabei, talvez, descobrindo é que essas mulheres caíram totalmente no anonimato. A gente não tem muita notícia de permanência delas enquanto escritoras, enquanto autoras, enquanto dramaturgas, digamos assim, e que elas também sofreram censura, mas elas estavam sempre trabalhando em parceria com os homens. Então, eu não localizei teatro de revista escrita, ou texto de teatro de revista escrito exclusivamente por mulheres. Mas sempre em parceria? Sempre, do que eu localizei, sempre em parceria com homens. E a outra coisa que eu também observei não era também só a autoria, mas era a representação das personagens femininas. Então, eu olhei eu fiz essa dupla leitura, quer dizer, o que o censor dizia, tripla leitura, quem eram os autores e como as personagens femininas, principalmente, eram representadas. E não era nada muito elogioso. Então, as mulheres eram sempre ou ingênuas, ou sedutoras, bobas, né, de fácil manipulação. Então, na verdade, eu confirmei aquilo que, na verdade, eu já imaginava, né?
E são textos, enfim, de forte expressão política, mas muito, quando a gente lê com os olhos de hoje, fica um pouco sem humor, né? Porque a gente está muito fora do contexto de época. Mas os costumes, na verdade, eu estava mais preocupada com os costumes. Os costumes que a gente percebe nesses roteiros, como a gente escolheu chamar, sempre coloca a mulher num lugar muito desprivilegiado, enquanto autora e enquanto personagem. Eu gostaria de explicar para o nosso público o que é o teatro de revista. O teatro de revista é um gênero de teatro que é sobre atualidades, por isso que chama revista. Geralmente era feito sobre os principais acontecimentos do ano. Então, havia um condutor do espetáculo e que ficava chamando quadros que traziam e lembravam os acontecimentos mais importantes do ano. Por isso que era teatro de revista, revista no sentido de rever, né? Outra coisa que eu queria explicar, porque a Bárbara está falando justamente sobre os pareceres, né? A documentação que existe no arquivo Miroel Silveira, que hoje está no Arquivo do Estado, ele tem uma série de cartas, notificações, etc., com informações sobre o espetáculo, o dia, os atores, às vezes até o preço da entrada do espetáculo. E muito importante era o parecer do censor, né? Então, o censor era aquele funcionário público que analisava a obra para liberá-la ou não, e ele, então, dizia se alguma coisa tinha que ser cortada, modificada, etc. Esses pareceres são riquíssimos. Quem tiver interessado, vai até o Arquivo do Estado, que vão ver lá. Eu queria aproveitar e só fazer uma leitura, que eu acho que é bem representativa disso que eu estava falando, de uma peça intitulada Teatro de Revista, Sombra e Água Fresca. E aqui a gente tem uma autora bastante conhecida, que é a Bibi Ferreira, mas em coautoria com Hélio Ribeiro da Silva e Pereira Dias, de 1950. E o que eu vou ler aqui é um trecho de uma situação em que há quatro mulheres conversando numa reunião da seção da Liga da Defesa contra os Homens. Então, as personagens, por si só, os nomes das personagens já são indicativos disso que eu estava falando. Uma se chama Veneranda, outra Fedegosa, outra Constância e a outra Generosa. Diz a Veneranda, ao menos uma vez na vida, então o contexto é político, né? Liga da Defesa contra o Homem. Veneranda, ao menos uma vez na vida queremos ficar por cima para ver que gosto tem. Diz a Fedegosa, não consentiremos nada que se levante à nossa frente. Responde a Veneranda, qualquer movimento de levante, nós trataremos logo de abaixar. A Fedegosa, se algo quiser se levantar, terá que ser com o nosso apoio e com o nosso consentimento. E a Veneranda, é com a nossa ajuda também. E com a nossa ajuda também. Então, acho que esse é bem ilustrativo desse texto ambíguo, né, que mostra não dá para dizer erotismo, mas, enfim, uma insinuação de cunho, né, erótico, né, com essas palavras de duplo sentido. Então, o que é levante? O levante contra o homem ou é uma ereção? Né? Então, isso é um exemplo dos anos 50, né, isso passou, o censor não se incomodou, né, para minha surpresa. A peça foi, inclusive, encenada. E eu acho que é importante também lembrar, retomando até um pouco a fala da Cristina, que os censores não só faziam os pareceres, como diziam as peças. Eles assistiam às peças e ficavam observando se aquilo que ele havia recomendado de corte havia sido respeitado ou não. Sempre os melhores lugares da plateia. Né? Então, acho que esse é um exemplo que ilustra bem o que você me perguntou. Bárbara, e agora, passando para alguns anos depois dessa década de 1950 que você estudou tão bem, a questão da internet que você também pesquisou, né? Como é que se dá a censura nas redes sociais hoje e na internet?
A internet, bom, ela está sempre sob vigilância, a gente acha que não, né? Mas os nossos computadores, os nossos IPs estão sempre controlados, vigiados. E para pesquisar a internet, eu tive a enorme felicidade de que havia um grupo de alunos, né, alguns de iniciação científica, acho que principalmente de iniciação científica com bolsa, que faziam a seleção das notícias que eram veiculadas na internet. Naquela época ainda a gente pensava em 3 idiomas, o idioma de língua espanhola, portuguesa, francês? Não. Inglês. Português, espanhol e inglês. E nos passavam essas notícias de acordo com os temas que a gente trabalhava. Então, eu recebia, assim, como presente, né, uma coleção de notícias que eram veiculadas na internet ou sobre a internet e sobre censura. O que talvez eu me lembre melhor para comentar aqui foi uma notícia que foi veiculada também na Folha de São Paulo, mas na Folha Online, que comentava a censura pedida, não foi o caso brasileiro, mas foi noticiado no Brasil, de uma mulher estadunidense que se incomodou muito com a leitura da obra integral da Anne Frank na escola da filha, que eu acho que era ensino médio, porque havia palavras ali da última edição que nas edições anteriores não constavam. Então, beijo de língua, quando a Anne Frank começa a se interessar pelo outro fugitivo que estava no esconderijo dela, e a escola recolheu o livro, né? Então, são algumas das notícias que me instigaram muito nesse sentido, porque houve a censura. E um outro exemplo que eu gostaria de comentar é uma publicação de 2012, enfim, foi quando eu fiz a pesquisa, que saiu na Ilustríssima, na então existente Ilustríssima da Folha de São Paulo, e é uma reportagem bastante longa, aliás, era o caderno inteiro, que falava sobre 50 tons mais escuros. E foi muito instigante porque, aparentemente, não havia censura, né? A gente não percebe a manifestação da censura, porque palavras, enfim, de baixo calão apareceram estampadas no jornal. Havia uma ilustração também bastante maliciosa, que ocupava praticamente o primeiro terço da página. Mas à medida que a gente vai olhando melhor o caderno, a gente percebe que não é tão explícito assim, né? Porque o caderno era o Ilustríssima, isso não havia nenhuma chamada na primeira página, né? O desenho aparece na primeira página, mas os comentários um pouco mais picantes aparecem mais no interior do caderno. Então, quando a gente começa a pensar um pouco na diagramação do jornal, a gente percebe que o tema da sexualidade, do erotismo, era falado, mas não era tão aberto quanto uma primeira impressão nos dá, né? Um terceiro exemplo, e aí eu estou falando até de uma mestranda minha na época, que é fotógrafa, e ela foi censurada no Facebook, ela fotografava mulheres e homens indígenas, e ela fotografou uma mulher amamentando uma criança, a Fátima Regina Nunes, gostaria até de citar nominalmente, e ela foi cortada do Facebook, sofreu, né, a pena do Facebook, que você fica sem o seu perfil alguns dias, e eu acabei também tratando desse assunto, porque ela era minha orientanda na época, e o Facebook já estava bombando, né, e eu fiquei pensando como essa censura se manifesta de maneira anônima, porque a gente não sabe quem supostamente denunciou, e é essa palavra que se usa, né, denuncie imagens ou textos que são imorais, e era uma mulher amamentando, né? Mais ou menos, se eu não estiver enganada, se minha memória não estiver me traindo, foi mais ou menos na mesma época que também houve um grande incômodo em São Paulo de uma mulher que estava amamentando o seu filho, acho que no Instituto Cultural Itaú, e também foi obrigada a se cobrir, parar de amamentar, enfim. Então, essas coisas acontecem nas redes,
né, com muita violência simbólica. Bárbara, nessas duas pesquisas que você comentou, né, tanto do teatro de revista quanto essa na internet, você sempre buscou o olhar feminino, né, que hoje é muito facilmente confundido com feminismo. Existe uma distinção aí entre essas duas coisas? Você podia explicar para a gente qual é essa diferença e como que você trabalha isso nas suas pesquisas? Olha, o feminismo é uma militância, né? O que eu estava buscando, e tem vários grupos de feministas, alguns inclusive em oposição a outros, eu não estava pesquisando feminismo, né? Eu estava buscando as representações do feminino na internet ou nos textos teatro de revista. E também a representação que as mulheres faziam de si mesmas ou enquanto autoras. Eu não busquei entender os movimentos organizados das mulheres. Ao contrário, acho que o que estava me interessando mesmo é essa produção, digamos, mais descompromissada, né, com uma ideologia muito marcada. Então, as mulheres que escreviam teatro de revista, sei lá porque escreviam, talvez por interesse econômico, financeiro, uma oportunidade que se abriu, finalmente sair da sombra, do silenciamento, mas não para advogar uma causa, né? Então, o que eu diria, tentando responder a sua pergunta, o feminismo é um movimento político, engajado, muito marcado, de mulheres que são lutadoras. Eu, enfim, tenho a maior admiração pelo feminismo. Mas o meu foco era o feminino, que é diferente. Bárbara, muito obrigada. De nada. Hoje, então, nós tivemos a participação de Bárbara Heller, que trouxe aspectos importantes da pesquisa dela, sobre o corpo feminino, sobre as representações do corpo feminino e do feminino, e de como a censura lidava com isso. É muito importante também o que ela falou a respeito do controle do olhar. Quer dizer, a mulher pode controlar a roupa que veste e onde ela está, mas ela não pode controlar o olhar que existe sobre ela. Então, é importante para nós que estudamos a censura perceber que a censura reproduz também o olhar do outro. Não exatamente um exame da obra, mas aquilo que o censor imagina que os outros vão ver, que os outros vão pensar, que os outros vão desejar. Eu quero agradecer a presença do Walter de Souza Júnior, da Bárbara Heller, agradecer a sua presença e dizer que nós vamos estar aqui esperando vocês. Por favor, mandem suas mensagens, suas perguntas, suas dúvidas, seus comentários, seus likes, e nós estaremos esperando vocês aqui. Obrigada.